Olá, tudo bem? Espero encontrar você bem, a sua família também. Chegamos hoje nessa videoaula no nosso 30º encontro, 30ª aula do estudo do livro do Apocalipse. Nós começamos no ano passado e aí fomos caminhando, chegamos hoje então na 30ª aula, que é a aula de considerações finais. Eu espero que você tenha acompanhado, senão você pode entrar aí na playlist do livro do Apocalipse. Aí no meu canal do YouTube tem, não é? E você pode assistir desde a aula número 1. Hoje, a aula 30 é uma retomada da aula 1. É um resumo da aula 1 que, na verdade, fecha, né? Vai fechar hoje um resumo da aula 1 rapidamente para fechar todo o estudo, né? Foram 29 aulas, então a gente precisa dar uma retomada aí no que estudamos, o que é que nós vimos, enfim, tá bom? Eu espero que tenha sido gratificante para você e que hoje você consiga concatenar aí algumas ideias do que nós estudamos por causa desse resumo e dessas considerações finais que eu vou fazer. Você pode observar, por exemplo, o nosso quadro desde o início, que nós... tá tudo em vermelho aqui, já estudamos tudo, né? Aqui está a divisão do livro do Apocalipse, nós dividimos aí em 5 blocos, né? Introdução, as 7 cartas às igrejas, o novo êxodo, o julgamento do mal e o triunfo final, que formam esse blocão aqui, ó, que vai do capítulo 4 ao capítulo 22, que é o bloco das visões apocalípticas, talvez o bloco que dê mais confusão, né? Aqui, primeiro bloco introdutório, todo mundo tranquilo, as 7 cartas às 7 igrejas, também tranquilamente, muitas pregações sobre essas cartas às igrejas, a da Ásia Menor. E aí nós entramos nas visões apocalípticas, que é onde nós temos os maiores problemas e os maiores equívocos interpretativos e que causam muita confusão na compreensão do livro do Apocalipse. Né? E eu falo compreensão não de achismo, não de achologia, como eu disse, porque não existe achologia. Eu acho que não acho nada. Achar é encontrar, né? Eu não acho, eu penso que, entendo que. Então não existe achologia, porque é um livro complexo se você, dependendo da forma que você olha para ele na sua interpretação e na sua compreensão. Então, como eu disse que eu ia fazer um apanhado da aula número 1, que é crucial para entender o resto do estudo. Se você não assistiu a aula 1 e foi passando querendo ver aulas interessantes, como a do 666, por exemplo, talvez você tenha ficado meio contrariado, não tenha entendido, porque você não viu a aula 1, e hoje eu vou fazer um resumo para fechar e para concatenar as nossas ideias em relação ao livro do Apocalipse, tá bom? Então, olha só. Nós falamos lá na aula número 1, e hoje eu vou retomar aqui, limites, riscos e perigos na interpretação do Apocalipse. O livro do Apocalipse é muito mal interpretado. Existem muitos riscos nessa interpretação, porque ela pode ficar fantasiosa, pode ficar histérica, pode ficar de uma forma que amedronta a pessoa. Tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse, não gosta de ler os textos. As visões apocalípticas assustam, causam pânico. Eu conheço pessoas da igreja, de outras igrejas por onde passei, enfim, colegas, amigos, irmãos, irmãs, que até sonham, né, em relação ao livro do Apocalipse. Então, nós precisamos cuidar, né, em ver limites, riscos e perigos nessa interpretação. E aí eu apenas cito aqui esses 5, né, que nós estudamos lá na aula número 1, eu repito. Na aula 1 você vai ter detalhadamente cada um disso aqui, né, desses perigos. Veja só, o primeiro, perigo de imobilismo e fatalismo. Então, a gente fica imóvel aguardando o fim chegar e busca a questão do fatalismo, né? Só pensa nas fatalidades e como vai ser esse grande final. Eu vou passar rapidamente aqui, que é só para a gente retomar a ideia. Segundo, perigo de isolamento e de alienação, né? Então, dependendo da interpretação, da ótica que você vai interpretar o Apocalipse, você vai se isolar e vai se alienar, né? Então, tem muita igreja, por exemplo, que parte de uma interpretação bíblica e do Apocalipse, né, escatológica do final dos tempos, é uma interpretação na qual
a igreja fica aguardando a volta de Cristo e não se movimenta enquanto igreja que aqui ainda está e tem missão para cumprir, ok? Terceiro perigo, que é o do fundamentalismo. O que é fundamentalismo? É você ler um texto bíblico interpretando-o de maneira fundamentalista, ou seja, ao pé da letra, desconsiderando o contexto, desconsiderando a época que foi escrito, desconsiderando questões sociais, culturais, desconsiderando característica pessoal do escritor da época, apesar de inspirado pelo Espírito, cada escritor tem uma característica, tanto na escrita quanto na narrativa, não é? No enfoque. Se a gente olhar os evangelhos, por exemplo, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. João a gente tira que ele não é considerado o evangelho sinótico. Quando a gente estudou os evangelhos, nós já passamos por eles, nós vimos que Mateus, Marcos e Lucas têm textos repetidos entre eles, demasiadamente. São considerados sinóticos, né? Muito próximos, e nós também aprendemos. Já João não tem, e nós também aprendemos, não tem tantos, né? Tanto essa similaridade. Nós aprendemos também que dos evangelhos, o primeiro escrito foi o evangelho de Marcos, né? Não foi Mateus. Então, Mateus está ali apenas por uma questão cronológica, não de tempo, mas sim de organização, né, dos textos. Então, por exemplo, você vai ter a genealogia ali em Mateus 1, quando nós vemos Cristo é descendente de quem, né? Então vem lá de trás toda essa questão genealógica, tá? Então por isso Mateus está ali, até porque também Mateus foi escrito ao público judeu, então é importante que ele ficasse em evidência em relação aos judeus, tá? Agora, cronologicamente, em relação a tempo de escrita, né, foi no ano ali 65 da era cristã. Cristo já tinha passado por aqui há 65 anos, praticamente uma vida. Muitos de nós, de vocês que estão vendo, eu ainda não tenho 65 anos, então imagina que eu tenho 41 anos, a minha vida toda e mais 24 anos precisam se passar para que Marcos fosse escrito, né, o primeiro evangelho escrito. Então é um bom tempo, são 6 décadas e meia, mais ou menos, tá? Aproximadamente. Aí depois vem os outros evangelhos. Então, os outros, Mateus e Lucas, vão tirar textos do Marcos, que é o proto-evangelho, é o primeiro escrito. E aí, a gente precisa entender, por exemplo, que quando eu sou fundamentalista, né, eu vou ler ao pé da letra o texto e desconsiderar o contexto. Então a gente vai esquecer que Mateus foi destinado inicialmente ao público dos judeus. A gente vai se esquecer que Lucas tinha uma característica muito da área da medicina, né, por ser médico. E aí os textos são carregados de detalhes. Por exemplo, na Paixão de Cristo, os detalhes de Lucas são muito mais minuciosos e tem bastante detalhe físico da questão do sofrimento de Cristo, fisicamente falando, porque Lucas tinha essa característica. Então não é que não é inspirado, é que cada escritor tem a sua característica. Paulo, por exemplo, nas suas cartas, tem 13 cartas atribuídas a Paulo, nem todas foram escritas por Paulo, nós já estudamos isso também. Foram atribuídas a ele porque ou seus discípulos escreveram, ou pessoas que estavam próximas, ou até com ele, e foram escrevendo enquanto ele falava. E são atribuídas para dar o quê? Legitimidade, credibilidade ao escrito, né? Como a Torá também, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés, a Torá, a lei de Moisés, mas na verdade não foram esses livros todos escritos por Moisés, até porque ali relata a sua morte, difícil que alguém morto relate a sua morte, não é? Então nós também já estudamos isso lá no início do estudo panorâmico da Bíblia. Estou falando isso porque muita gente é fundamentalista nos textos que lhe interessam, né? Em outros não são. Tá? Então cuidado com o fundamentalismo, com o excesso, né, de querer pegar o texto ao pé da letra. Precisamos compreender, por isso, compreender o contexto, questão social, cultural, característica do escritor e outras. O público para o qual o texto foi inicialmente escrito é fundamental também, porque tem uma lógica. Você vai ver, o Apocalipse a gente viu nessas aulas todas, que para as comunidades iniciais do primeiro século, Apocalipse fez todo sentido, porque as figuras, as visões, as figuras de linguagem significam muito para as comunidades. Elas entendem a linguagem do Apocalipse, que para nós causa às vezes estranheza em algumas partes, porque a gente não tem a vivência que as primeiras comunidades tinham,
né? Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de interpretação fundamentalista, cuidar com isso, tá bem? Quarto perigo, que é o de manipulação, que usa o Apocalipse para colocar medo no povo. Então, muitos líderes religiosos colocam medo propositalmente, né, nos membros das igrejas, irmãos e irmãs, e aí eles utilizam para manipular o povo e a membresia das igrejas, colocando muito medo em relação ao livro do Apocalipse, para ter o controle sobre as pessoas. E o quinto perigo, que está elencado, está mais detalhado na primeira aula, perigo de ser usado pelos grandes contra os pequenos, porque é um livro que, na sua centralidade, é um anúncio de Deus em relação ao Império Romano, né? O grande anticristo máximo ali naquela situação, o Império Romano, né? Roma estava ali também, né? Como um grande símbolo desse império opressor sobre as comunidades, especialmente os que professavam a fé em Cristo, tá? Então, estes são perigos que a gente já estudou. Na aula 1, detalhadamente, eu trouxe só para a gente amarrar o final do estudo no livro do Apocalipse. Então, agora eu quero sua atenção para a gente entender as 4 tendências da interpretação do Apocalipse. 4 tendências, 4. Eu acentuo uma tendência, você vai ver no final, e vai entender o porquê, porque do ponto de vista teológico, me faz muito mais sentido do que as demais. E a gente vai olhar rapidamente cada uma das tendências, que você vai retomar isso também lá da primeira aula, tá? A primeira tendência, o Apocalipse descreve e esclarece as etapas do desenrolar da história. O que é essa tendência aí? O que é tendência? Enfoque, ótica, como que a pessoa olha para o texto do Apocalipse e procura interpretá-lo. O Apocalipse é uma profecia da história, prediz as várias etapas, desde a ressurreição de Jesus até o fim do mundo. Olha só. Quem se orienta por essa teoria busca interpretar as visões apocalípticas como descrições antecipadas dos grandes acontecimentos da história da Igreja e da humanidade. Encontram no Apocalipse alusões, por exemplo, quando teve a explosão da bomba atômica, ao avanço e à implosão do comunismo, às viagens do Papa, terremotos, guerras e aos atuais problemas ecológicos. Tudo parece previsto como se fosse o Apocalipse um mapa do futuro. Essa teoria aí, eu dou lá no finalzinho um exemplo, levou Nostradamus a elaborar suas teorias e profecias e leva outros a concluir, por exemplo, que a besta fera é o Papa de Roma. Tá? Então, essa é uma tendência, é uma forma de olhar para o Apocalipse e buscar uma interpretação dele, tá bem? Não acentuo essa, não é a minha ótica do Apocalipse, não é a forma como eu entendo este livro. A segunda tendência, que muitos grupos aí pentecostais utilizam, é que o Apocalipse fala dos acontecimentos do fim do mundo, né? Do fim do mundo, tá? Para esse grupo aí, então, o Apocalipse não descreve o desenrolar das várias etapas na história, como a tendência número 1, mas fala das coisas que vão acontecer no fim da história, imediatamente antes da vinda definitiva de Jesus, né? E aí a gente tem que essa maneira de interpretar marca a mentalidade de alguns grupos pentecostais, como eu disse, então as igrejas pentecostais, de maneira geral, acreditam nisso aqui também como um mapa do futuro, do final, não da história toda, como a tendência 1, mas do final dos tempos, né? E eles consideram como já vivendo o fim dos tempos, prontos já a acompanhar Jesus para a glória. Para essas pessoas, por exemplo, o Apocalipse de João seria o aviso prévio de Deus à humanidade. As suas interpretações causam medo a muita gente, é assustador, né? Muita gente morre de medo. Esse grupo, por exemplo, dizia, de 1000 passou, de 2000 não passará, e por isso, provavelmente eles vão encontrar uma outra fórmula para o ano 3000, né? 1000 passará, 2000 não chegará, né? Trazem do Nostradamus também lá da tendência 1, só que agora focando o recorte do fim da história, né? Ali, o que está acontecendo agora no fim. Então, eu me lembro que nessa tendência, quando foi surgir o euro, lá para 2005, 2006, por aí, não lembro, quando a moeda, né, unificou na Europa, disseram, olha, é o início, né, vai acabar, tá bom? Não acentuo essa também, não é a minha ótica de interpretação do livro do Apocalipse.
Terceira tendência, o Apocalipse quer animar as comunidades do fim do primeiro século. Então, o primeiro século estava acontecendo, era fim desse primeiro século, e o Apocalipse vem para tentar trazer ânimo e trazer esperança às comunidades ali do fim do primeiro século. O Apocalipse não foi escrito para predizer as várias etapas da história e nem para descrever o fim do mundo. Nem a tendência 1, nem a tendência 2. Na verdade, a tendência número 3, a forma, a ótica de olhar para o Apocalipse para interpretá-lo, é para iluminar a situação difícil das comunidades cristãs que estavam sendo hostilizadas e perseguidas pelo Império Romano no finalzinho ali do primeiro século, tá? João pronuncia a sentença divina e mostra que o Império Romano já está condenado. Com isso, né, ele ajuda aquelas comunidades a entender o que está acontecendo, incentivando-as a superar a crise de fé que foi provocada pelas perseguições e pelas divisões e tensões internas. Tá? Então tinha muita perseguição, muita divisão da igreja, muita tensão interna, e aí o Apocalipse de João vem para tentar trazer esperança e ânimo para aquelas comunidades que sofriam essa perseguição, essa opressão do Império Romano. Quarta tendência, já anota a terceira, que daqui a pouco eu vou mostrar que é o meu acento, é a forma que eu acentuo o Apocalipse e a ótica de interpretação que eu utilizo. Quarta tendência, o Apocalipse revela uma dimensão mais profunda da vida humana. Então, esse grupo aqui vai entender que não descreve o desenrolar das várias etapas da história, como a tendência 1, nem pretende falar só do fim do mundo, como a tendência 2, e nem se refere à situação das comunidades cristãs do fim do primeiro século, como a tendência 3. A tendência número 4 entende que, para eles, o Apocalipse não se refere a uma época determinada da história do povo de Deus, mas sim a todas as épocas e a todos os acontecimentos, tanto os de ontem como os de hoje e de amanhã, ok? Ou seja, o Apocalipse, nessa tendência, procura revelar uma dimensão mais profunda da vida humana. Procura ajudar seus leitores a não parar na superfície dos fatos, mas a analisar tudo pelo lado de dentro e descobrir a ação de Deus em tudo que acontece. O Apocalipse ajuda a tirar um raio-x da vida humana. Ok? Quarta tendência. Então, são 4 tendências de como você vai interpretar. Isso é fundamental para você entender as visões, você entender quais são as comunicações que Deus está fazendo através do escrito de João, que está na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, tendo aquelas revelações. Então, dependendo da sua ótica, do seu enfoque, da sua tendência aqui, você vai seguir o restante do livro. Ponto de vista. Bom, aqui agora eu entro em relação ao meu ponto de vista teológico e pastoral, da compreensão do Apocalipse. Isso eu fiz na aula número 1 e estou fazendo na aula número 30 para a gente fechar e concatenar as ideias de todas as aulas que nós tivemos, as outras 28 aulas, entre a 2 e a 29, e entender o porquê do estudo caminhar por esse lado. Né? Então vamos lá. As 4 teorias ou tendências não se excluem mutuamente. Podem até completar-se, tá? Isso é fato. Existem coisas de cada tendência que fazem sentido, tá bom? O importante é o acento que se dá. Então vamos lá. Quem acentua a primeira ou a segunda opinião, tendência, teoria, que são os grupos pentecostais, que acentuam muito aquelas 2 formas, né? Pode correr o risco de favorecer uma leitura fatalista e fundamentalista da história. Lembra dos perigos lá, os 5 perigos que nós falamos lá no início? Como se tudo já estivesse pré-determinado e como se nós apenas fôssemos executores sem liberdade de planos já fixados anteriormente. É como se existisse um mapa do futuro, uma coisa meio futurológica, e aí a gente só fosse cumprindo as etapas sem a questão do livre-arbítrio, da liberdade, da escolha, do pecado, do arrependimento, enfim, nós seríamos peões em um tabuleiro, né? As tendências 1 e 2, por isso que são muito perigosas em relação a isso, até porque também desconsideram as comunidades iniciais, que era o público inicial do Apocalipse. Lembra que eu falei lá dos evangelhos, das cartas de Paulo, que tem o público inicial, que é o público para o qual aquele livro, aquela carta, aquela epístola foi escrita? Então, esse público é fundamental para a gente trazer, então, a compreensão do escrito, né? Quero acentuar a terceira tendência. Então, meu acento é na terceira tendência
terceira forma, terceira ótica de compreender o Apocalipse, de interpretar esse livro tão complexo e tão confuso. O próprio Apocalipse já afirma explicitamente a terceira tendência, que às vezes, como eu disse, nós somos tão fundamentalistas em alguns textos, nos esquecemos de ler outros que são simples. Olha só. O que diz lá em Apocalipse 1,4? João, as 7 igrejas que estão na região da Ásia. Tá? João destina o escrito já, e aí aqueles que não querem entender isso dizem que só são as 7 cartas, as 7 igrejas, o resto do livro não. Né? O resto do livro não foi para aquele público. Este estudo que nós tivemos do Apocalipse foi elaborado a partir da convicção de que o Apocalipse foi escrito para animar, trazer esperança às comunidades perseguidas e cansadas já, né, lá da Ásia Menor, no fim do primeiro século. Bom, então, não estou aqui dizendo que você não possa olhar o Apocalipse a partir de um óculos diferente de uma das outras tendências. Pode. Eu te mostrei riscos, perigos e limites na interpretação do Apocalipse e estou te oferecendo o porquê da minha compreensão. Porque todo texto bíblico tem um público inicial. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, foi inicialmente dito por Cristo, escrito no Evangelho, para um público inicial específico. E ao longo da história veio abençoando até chegar a nós. Toda a Bíblia é assim. Quando o texto diz, Paulo diz no texto, que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, esse texto foi escrito inicialmente e com um motivo e um contexto, não é, cultural, social e eclesiológico da igreja, específico, tanto que só tem esse texto que Paulo fala isso. Né? E aí tem igrejas, por exemplo, que utilizam esse texto para afirmar doutrina, para que as mulheres não tenham atuação, por exemplo, nas igrejas. Né? Não é por esse caminho que nós devemos seguir. Mas é um texto que foi escrito inicialmente para um público e tinha um porquê ele foi escrito, um motivo pelo qual ele foi escrito. E nós trazemos ensinamentos do porquê que ele foi escrito para que hoje aqueles motivos que levaram Paulo a escrever aquilo não se repitam hoje na igreja. Né? Porque não seja necessário dizer isso novamente, seja em relação a mulheres ou em relação a homens. Quem estiver causando o mesmo problema que aquelas mulheres causavam na época do apóstolo Paulo, precisam ouvir esse tipo de texto. Né? Hoje tem pessoas que causam mesmos problemas que aquelas mulheres causaram na época de Paulo. Por acaso eram mulheres. Hoje existem mulheres e homens, adultos, idosos e crianças e jovens que causam problemas nas igrejas. Né? E estes precisam ouvir, cale-se na igreja. Né? Você deve ficar calado na igreja, porque você tem causado problema. Então a questão não é porque eram mulheres, mas porque causavam problemas. Entende? Então, às vezes, as pessoas ficam tão míopes com o texto bíblico e esquecem o contexto no qual ele foi escrito. O Apocalipse é a mesma coisa. Né? Quando João escreve às igrejas da Ásia Menor, ele escreve porque elas passavam por opressão e problemas terríveis em relação ao Império Romano. Isso foi para elas e isso é para nós. Quando nós pegamos as 7 cartas das 7 igrejas e aplicamos para nós hoje, porque nós aprendemos com os erros e acertos daquelas igrejas iniciais, lá no primeiro século, e tentamos colocar em prática hoje na vida da igreja, na vida da igreja. Então, é esse que é o grande problema da interpretação bíblica, é esse que eu disse. As mulheres caladas na igreja, e aí você pega isso e esquece o porquê que ele disse isso, que é o que interessa. É o motivo por trás da fala que importa. O motivo por trás da fala que importa. Então, quando você olha, por exemplo, Jesus dizendo, quando você for orar, não use de vãs repetições, como fazem, né, os gentios, enfim, pecadores e tal. Jesus disse isso por uma razão, né, por um motivo. E nós não podemos repetir o motivo que levou Jesus a dizer aquilo àquelas pessoas naquela época. Isso precisa nos alertar. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Eu creio que você entenda sim. Né? Então, nós precisamos parar de olhar para a interpretação bíblica de forma muito míope e limitada. Né? Pegar o texto e trazer para a interpretação como nós desejamos.
Olhando pela terceira ótica, o Apocalipse, nós entendemos perfeitamente todas as visões que João teve, que Deus deu a João. E ele escreve, e as comunidades entenderam, e olhando assim a gente entende a situação, compreende e não é nada assustador. Né? E aí a gente transporta para nós hoje e nós aprendemos com as mesmas coisas, até porque a opressão contra a igreja continua, num outro nível, de uma outra forma, num outro contexto, mas continua acontecendo. O cristianismo perseguido, mundo afora. Então nós precisamos pegar os ensinamentos e entender as motivações, os motivos, os porquês. Deus disse para João escrever daquela forma, para que as comunidades fossem animadas e gerassem esperança dentro delas, e esses motivos precisam fazer parte do nosso dia a dia, no sentido de que o que não é bom não fazer, o que é bom repetir. Então é neste aspecto que eu gostaria de trazer para vocês, né? Então, o porquê das coisas e os motivos que levaram os escritores a escrever do jeito que escreveram. Eu quero agradecer, né, todas vocês, que acompanharam essa série de 30 estudos, 30 encontros, 30 aulas, bastante coisa, que você pode rever, porque os vídeos estão gravados, e isso é uma grande bênção, tá certo? Que você seja abençoado e abençoada por Deus, que essa interpretação do Apocalipse tenha trazido alento ao seu coração, tirado aquele medo que talvez você tenha aprendido durante um bom tempo da sua vida a ter medo do Apocalipse. Você não precisa ter. Eu te agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Que Deus nos abençoe e siga nos conduzindo aí no aprendizado da palavra de maneira coerente, de maneira centrada, de maneira serena, de maneira ética, responsável, né? E que a gente consiga, então, interpretar a palavra não conforme nós queremos, mas conforme ela precisa ser interpretada. Eu te aguardo no próximo estudo, que ainda definiremos essa semana, para que na próxima semana já iniciemos uma nova jornada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que Ele siga nos guardando e nos protegendo. Deus te abençoe, muito obrigado.